Olá, e aí meus amigos, tudo bem? Sejam super bem-vindos a mais um episódio do Sessão Mais 6. Me chamo Lucas Ribeiro e agora que a temporada de premiações acabou, a gente pode voltar ao ritmo normal de conversar sobre os novos filmes e séries. Tem um monte que eu tô de olho. A nova temporada da Arlequina, Invencível, Severance ou Ruptura. Já lança o filme da Branca de Neve também, que eu tô louco pra discutir com vocês. Eu acho que vai ser uma discussão muito interessante. Mas hoje o tema é Marvel, né? Bora falar sobre o primeiro filme da Marvel de 2025, Capitão América, Admirável Mundo Novo. Teremos spoilers, beleza? Quero ver com vocês a situação atual da Marvel, se de fato esse filme é um desastre, como estão falando por aí, o Hulk vermelho, a cena pós-créditos. Temos altos e baixos bem interessantes para discutir hoje. Se já quiserem mandar suas impressões do filme, como foi a experiência, temos a caixa de comentários para quem está acompanhando pelo YouTube. No Instagram estamos como @sessãoas6 e no TikTok como @podsessãoas6, beleza? Bora dar início então com a sinopse. Espero que gostem. Bom, a sinopse é a seguinte: Sam se vê no meio de um incidente internacional após se encontrar com o presidente Thaddeus Ross. Ele precisa descobrir a razão por trás de um complô global antes que seja tarde demais. Bom, é dirigido por um cara chamado Julio Onah, que também fez Cloverfield, Paradoxo e Lucy. Não aquele da Scarlett Johansson, eu pesquisei. Um outro Lucy aí, tá bom? O filme ainda está em cartaz nos cinemas e com previsão de chegar daqui a uns meses no Disney Plus. Olha, confesso que de todos os filmes que vão sair esse ano da Marvel, esse é o que eu tava menos animado. Mas assim, é Marvel, né? Tanto como fã, como alguém que cobre esses filmes aqui no podcast, sabia que ia conferir, mas faz tanto tempo desde a série Falcão e Soldado Invernal, que acabei revendo com uma amiga pra servir de aquecimento mesmo pro filme. E valeu a pena. Não é minha série preferida, acho até que tem um problema de ritmo, mas continua sendo a coisa mais política e realística que a Marvel já fez até hoje. E o filme é uma continuação direta, né? O Isaiah tá de volta e é super importante para a história. O Joaquim é o novo Falcão, nem sei se precisava de um novo Falcão, mas ele é o novo Falcão, então foi legal ter reassistido. Claro que o ideal seria se a Marvel não tivesse esperado 4 anos para lançar esse filme. Você querer dar continuidade a uma coisa que as pessoas viram 4 anos atrás e ainda pedir que elas se lembrem é um absurdo. Mas como o filme tem muita exposição, muitos diálogos revelando muita coisa, muita informação de graça, e isso acaba ajudando tanto para quem não lembra, como para aqueles que nunca nem viram a série. Agora, sabe o que me surpreendeu? Que mesmo vendo a série, o que você devia ter visto mesmo pra ver esse filme é o incrível Hulk. Nossa, eu fiquei muito surpreso. Eu sei que temos o Hulk vermelho e tudo mais, mas toda hora vinha uma referência ao filme, seja a história ou os personagens. Não que isso seja ruim, mas se eu tava com dificuldade de lembrar o que rolou numa série de 2021, a Marvel jura que eu vou lembrar de um filme de 17 anos atrás. Eu nem lembro direito o que eu fiz semana passada, mano. O que eu tô querendo dizer é que pro nível de importância que esse filme tem na história de Capitão América 4, seria legal ter visto algum tipo de aviso da própria Marvel, ou eles postando alguma recapitulação e tudo mais. Eu me senti aquele aluno na escola que estudou só o capítulo 1, aí na hora da prova cai o capítulo 1 e o 2, tá ligado? Mas assim, dá pra entender a história e tudo, mas é o tipo de coisa que eles podiam ter dado um norte. Se basear num filme de 2008, mesmo tendo lançado 30 filmes depois, não sei. Foi mais importante para a história do que eu imaginei que seria. Mas em termos de público mesmo, tem muita discussão em cima desse filme, né? Quem não fala que é horrível e a Marvel morreu de vez, tá falando que é um filme injustiçado e que na verdade é ótimo. Esses são os dois grandes grupos que eu mais tenho percebido na internet. O que eu percebo também é que muita gente só não quer mais gostar da Marvel. Vejo muitos comentários usando os filmes passados e o excesso de filmes de herói como justificativa do porquê esse aqui vai ser ruim também. Eu entendo, mas é muito sem noção isso. Você julgar uma coisa sem ter assistido é já ter aceitado que não vai gostar. Por isso que separei o filme em duas categorias aqui: os pontos positivos e os negativos.
Vamos ser justos, né? Claro, começando pelos pontos positivos. Alguma coisa presta nesse filme? Olha, com certeza. É bom estar de volta nesse canto da Marvel mais terrestre, focado em personagens e narrativas mais voltadas para os filmes policiais, militares, de espionagem. E parando para pensar, os filmes do Capitão América sempre tiveram esse aspecto. A gente vê que essa proposta continua bem presente. É uma história com uma atmosfera bem filme de espião estadunidense mesmo. Claro, se passando no mundo da Marvel, mas ainda assim. Outro ponto é que mesmo a Marvel estando aí com bem uns 30 filmes, eles conseguem fazer duas coisas ótimas. Deixar essa nova aventura conectada com o que os fãs têm acompanhado e assistido, porque aqui você vê as consequências do Incrível Hulk, Eternos, a série do Falcão, até do Blip eles falam, né? Quando o Thanos sumiu com metade do universo. Então é gratificante ver que um dos maiores problemas da Marvel, que é a falta de conexão entre as histórias, pelo menos aqui tá sendo bem cuidado. Sério, ver que anos depois eles finalmente reconheceram o Celestial saindo da Terra em Eternos e ainda usando esse gancho para introduzir o Adamantium, foi assim genial. Esse era o tipo de conexão que a gente via toda hora, mas continuando assim, tá bom demais. E a segunda questão é a exposição mesmo, aquilo que eu tinha falado antes. O roteiro traz contexto suficiente para que quem não acompanha a Marvel ou parou de acompanhar consiga pelo menos ter noção do que está acontecendo, mesmo que não pegue todas as referências. Meus pais, por exemplo, foram conferir, faz anos que não veem um filme da Marvel e super curtiram, acharam legal. Então é bom saber que esse filme foi pensado nos dois grupos: os fãs que ainda têm esperança de um dia ver as coisas se conectando e fazendo sentido, e ainda deixando aberto para o público casual que só quer ver esse filme e adeus. O que mais? As sequências de ação também são boas. As atuações eu quero deixar mais pra frente, mas adianto que Anthony Mackie faz um ótimo Capitão América. Espero que a gente tenha a oportunidade de realmente vê-lo recrutando a nova formação dos Vingadores. Ia ser ótimo. Mas nem tudo são flores, né? Como todo mundo já sabe. Tá na hora de falar da segunda categoria, os pontos não tão bons, começando pela exposição. Do mesmo jeito que esses diálogos mais informativos ajudam a atualizar o público, nada parecia muito desenvolvido. É bastante genérico. Sabe o que me lembrou? Aqueles quadrinhos mais antigos da própria Marvel, em que a escrita é bem mais densa. Aquela era de ouro dos quadrinhos dos anos, sei lá, anos 60, nem lembro mais. Em que a história é escrita de um jeito que você tem que saber tudo o que o personagem tá pensando. Até se ele tropeçar, vai ter um balão do lado dizendo: meu Deus, estou caindo. Eu senti essa vibe um pouco aqui. Quando aquele vilão com a cabeça deformada apareceu, ficou 1000 vezes mais caricato. Eram os monólogos que eu não tava acreditando que tava escutando. Ah, mas o que vocês não esperavam era que esse tempo todo eu estava por trás. Quero acabar com o legado do presidente Ross e não sei o que. Eu entendo que como o vilão só é revelado na metade da história, ele tem muita coisa pra contar. Mas aí chegamos a outro problema. Às vezes o filme tem tanta coisa pra contar que acaba esquecendo de uma das regras, né, entre aspas, mais simples do cinema, que é o quê? Mostrar e não contar. Se a gente tá falando de uma mídia extremamente visual, por que o público precisaria passar o tempo todo ouvindo sobre o que aconteceu com o vilão, como ele passou anos e anos preso, forçado a trabalhar pelo atual presidente? Por que a gente não pode ver tudo isso? Para uma história que depende tanto do Incrível Hulk, por que a gente não viu um flashback que se passasse lá em 2008 mesmo, para entender mais por que ele virou o louco do filme? Eles contextualizaram, mas ver acontecer teria trazido um impacto maior, eu acredito. E outra coisa, aproveitando aqui para pegar o gancho, que ideia é essa do vilão ser um louco incompreendido que ficou aprisionado por décadas, servindo a um governo e de repente decidiu se vingar fazendo lavagem cerebral nos militares? Essa, tipo assim, essa não é praticamente a história do Bucky, do Soldado Invernal? Nós passamos bem uns 10 anos acompanhando a jornada do braço direito do Steve Rogers, que depois foi torturado pela Hydra, trabalhou como um assassino, né, contra a sua vontade por décadas, completamente fora de si. Mano, o cara simplesmente foi o plot principal de Guerra Civil, um super filmão, tá traumatizado até hoje pelas coisas que fez, e agora você me diz que a história de Capitão América 4 é que militares estão sofrendo lavagem cerebral para atacar o governo dos Estados Unidos e gerar uma crise
E tudo isso causado por um vilão que ficou preso por décadas em segredo. Os caras pegaram a história do Bucky e reorganizaram em um filme de 1h30, por aí. Quando ele começou a falar do seu tempo encarcerado e tudo mais, eu só pensava, meu Deus, a gente não acabou de ver essa mesma história, não só com o Bucky, mas com o coitado do Isaiah lá na série do Falcão. É contado de um jeito tão emocionante, que inclusive, como eu falei, aparece aqui no filme. Por essas e outras coisas que você pensa que o filme é mais do mesmo, né? Admirável Mundo Novo é completamente um filme fase 1 da Marvel. Sabe aqueles filmes que, gostando ou não, acabaram virando um marco da Marvel por ser o que introduz um herói numa história provavelmente genérica e com fórmulas? Não que seja ruim, mas o filme do Thor, o primeiro Capitão América, Homem de Ferro, eram histórias que podiam se dar o luxo de serem mais batidas, porque naquela época não se tinha tanto filme de herói. Eu entendo eles quererem fazer o primeiro filme do Sam como Capitão América uma história mais segura, entre aspas, mais baseada em fórmula, mas a impressão que dá é que a ideia desse filme surgiu lá atrás, lá em 2010, mas só saiu do papel agora em 2025. É o tipo de filme que, se tivesse sido lançado naquela época, próximo ao Incrível Hulk mesmo, que o filme faz tanta referência, acho que teria sido até melhor recebido. Tudo aqui seria visto com mais positividade se fosse lançado há 10 anos atrás. Mas como estamos, sei lá, na fase 5, eu nem sei mais em que fase a gente tá, tudo aqui acaba sendo uma versão mediana do que já vimos antes. Ah, tem boas cenas de ação? Capitão América 2 também tinha. Ah, traz a questão da lavagem cerebral dentro da política estadunidense? Capitão América 2 também. Guerra Civil também já fez isso, a série do Falcão, o filme da Viúva Negra também já fez isso. Acredito que o que mais tem frustrado as pessoas que não gostaram não é que o filme é um desastre de narrativa nem nada, é que é um bom filme da Marvel, já visto antes pela própria Marvel, que já trabalhou com tudo isso de maneira melhor e mais empolgante. Eu entendo eles terem ido por um caminho mais padrão e seguro, como eu falei. Talvez eles pensassem que seria o jeito mais rápido de entregar algo que as pessoas gostassem, levando em consideração, né, a crise que a Marvel tá hoje. E o resultado não é ruim, mas como a gente sabe o que eles podem fazer, o tipo de filme que eles podem entregar, vi aqui com um filme ok, pro preço que tá o ingresso hoje e com todas as opções que a gente tem na Netflix, na Amazon, ok, pra muita gente acaba não sendo bastante pra sair e ir pro cinema, sabe? O que eu também entendo. Então é uma pena. E com poucas alterações, eu acho que você já conseguiria ter um filme aí mais interessante, explorando mais esse reagrupamento dos Vingadores que foi oferecido ao Sam, a questão do Celestial com o Adamantium e a corrida pelo poder, que é uma coisa muito realística, né? Inclusive temos histórico disso, né? Do homem pisando na lua e mais várias outras coisas. Se tivéssemos visto mais o passado do vilão, também ia ser ótimo. Se o Sam tivesse tomado o soro de super soldado para deixar a batalha contra o Hulk mais longa. Realmente não faz sentido ele fazer parte da linha de frente dos Vingadores depois de tudo que ele fez aqui e ainda não ter um poderzinho, né? Uma resistência a mais. Não sei como ele não morreu aqui. Eu entendo que moralmente é interessante ele não tomar o soro. Ele se coloca em situações, o Capitão América precisa se colocar em situações que não condiz com a fragilidade do corpo do ser humano, né? Até eu, se fosse o Capitão América, eu acho que eu usaria aí o soro de super soldado. Mas enfim, já que estamos falando dele, né? Bora entrar aí oficialmente na categoria dos personagens. Anthony Mackie tá de volta, dessa vez assumindo 100% o manto do Capitão América, igual aos quadrinhos. A série realmente mostra ele aos poucos se acostumando com a responsabilidade que lhe foi dada, indo desde alguém que jura que foi um engano e decide dar o escudo pro governo, até abraçar mesmo o uniforme e seguir com o legado que o Steve deixou pra ele. E gostei também que, apesar de tudo, nesse mesmo filme, ele tem seus momentos de dúvida se ele é a pessoa certa, se devia tomar o soro como o Steve e o Bucky, porque são questões que não deviam realmente sumir de uma hora para outra. Então, ver essas dúvidas nele depois desse tempo todo também mostra bastante do seu desenvolvimento, que ainda é algo em progresso, o que é bem legal, bem realístico. Pra mim, apesar de todas as diferenças entre o Sam e o Steve, as asas, o modo de luta, o que me faz acreditar nele como Capitão América é a sua disposição em ter fé e ajudar as outras pessoas. Sei que é clichê, mas uma coisa que o Steve trouxe pro manto, que virou a marca registrada do personagem, é justamente isso. Ser patriota não é necessariamente só estar disponível pro governo na hora que eles quiserem. É entender que qualquer pessoa pode precisar de ajuda e que oferecer
oferecer essa ajuda simboliza o que o país, o que a nação pode vir a ser um dia, né? O Steve era bastante idealista e sempre o achei muito inspirador por causa disso, quando criança principalmente. Inclusive eu espero muito ver essas mesmas características no filme do Superman daqui a uns meses com a DC. Mas aqui o Sam Wilson é gentil, acredita muito nas pessoas, mas não se deixa enganar. Ele tem fé, mas não é burro. E tem noção do impacto que ele tem nas pessoas. E a diferença que ele pode fazer estando presente nas situações. O que é muito bonito de ver. Na série eles desenvolvem mais a questão da importância dele assumir o papel para a comunidade negra, né? O que foi muito importante trazer esse reconhecimento. Acho que o que faz as pessoas terem dificuldade em vê-lo como Capitão América, claro, tirando os racistas, é aquilo que eu falei. Ele segue o jeito dele, continua com as asas nos combates, sem super força, e por 10 anos a proposta visual do personagem era completamente outra. Mesmo eu gostando das sequências aéreas do filme, admito que se ele deixasse as asas só pro Falcão, ele seria melhor recebido no papel. Porque aí você tem asas de Wakanda, um capacete que aparece e desaparece que nem mágica. Concordo com vocês que não faz sentido nenhum esse negócio de nanotecnologia e todos os heróis estarem aderindo. O Thor, o Capitão América, não faz sentido nenhum. E ainda por cima, voando com o escudo, né? Parece muita acrobacia, as coisas podiam ser mais simples. Mas é a proposta do personagem, né? Fazer o quê? Mas visualmente, realmente pode ficar mais difícil de associar a figura do Capitão América por causa disso. Acho que é só questão de costume mesmo, e graças a Deus eles mudaram o uniforme. No final da série era quase todo branco, eu achava tão feio aquela roupa, com a gola cobrindo todo o pescoço. O coitado tinha zero mobilidade no pescoço. E aqui ganhou um novo, né? Um azul escuro, sem gola, só com os óculos vermelhos. Nossa, 1000 vezes melhor, não sei se vocês concordam. Em seguida, umas rápidas menções honrosas para 3 atores: Sebastian Stan, Liv Tyler e Harrison Ford. Sebastian Stan e Liv Tyler foram as participações especiais do filme. Foi legal ver o Sam e o Bucky tomando rumos separados, mas foi mais legal ainda ver eles se reencontrando. E aparentemente o Bucky virou político, né? Nada na série falou sobre isso, aqui muito menos. Espero que Thunderbolts explore mais essa decisão dele. Já a Liv Tyler voltou lá do filme de 2008. Ela era a namorada do Bruce Banner na época, se eu não me engano. Quem gosta e lembra do filme deve ter curtido a aparição dela. Vi um comentário na internet dizendo que se ela tivesse sido a pessoa que trouxe o Ross de volta, quando ele estava lá surtado no modo Hulk vermelho, talvez a cena tivesse uma carga emocional maior do que sendo só o Sam ali na hora, sabe? Ainda mais depois de todo o papo do Ross sobre querer se reconectar com a filha e tudo mais. Concordo que se ela tivesse aparecido ali, teria gerado um momento mais genuíno do que ela tendo aparecido por 10 segundos ali, visitando ele na cela, né? Acho que ela mal falou alguma coisa, eu acho que eles poderiam ter feito mais com isso. E quanto ao Harrison Ford, ele tá bem aqui, é o Harrison Ford, né? Faz um bom trabalho. Pelo que falaram dele ser o Hulk vermelho nos quadrinhos e tudo mais, eu achei que no filme ia ser uma coisa mais grandiosa, mas ele só tomou um remédio com radiação gama, mas é isso, né? Beleza. Os efeitos especiais da sua versão transformada foram muito bons, ótimos efeitos do Hulk. Não importaria se tivéssemos visto ainda mais dele na história, inclusive. E me pergunto se ele vai ter alguma coisa a ver com o próximo filme, Thunderbolts, que eu não vejo a hora de também conversar com vocês sobre, pelo fato desse ser o sobrenome, ou então o apelido dele, né? Porque ele terminou o filme vivo, na cadeia, não sei nem se é presidente ainda depois disso. Então quero ver se ele vai ter alguma coisa a ver com esse novo grupo. E eu acho estranho a Marvel estar disposta a trazer o Harrison Ford para substituir o ator que faleceu, mas quando o Chadwick Boseman morre, de jeito nenhum podemos ter outro Pantera Negra, né? Deus me livre, o personagem também tem que morrer. Assim, eu entendo a escolha, mas é estranho, anos depois deles tomarem essa decisão, eles fazerem completamente o contrário quando é outro ator, né? Achei estranho. Seguindo aqui pro futuro da Marvel, o que a gente sabe sobre o que vem por aí, né? Os próximos filmes que vem aí são Thunderbolts, como eu falei agora, Quarteto Fantástico, e se não me engano, depois disso já vamos pra 2026 com Vingadores 5, então tá bem perto. Eu gostei dessa ideia de querer reunir os Vingadores, já passou da hora de alguém fazer isso. Podiam já ter começado até numa cena pós-créditos aqui mesmo, porque a cena de fato que vemos no final, não sei vocês, é bem broxante. A cena pós-créditos aqui é a coisa mais broxante que já existiu.
Acho que seria melhor se fosse só uma piada meia boca mesmo, como eles às vezes fazem, ou só não ter cena pós-crédito mesmo, tudo bem. Mas a cena em questão é só o vilão, que eu nem lembro o nome dele mais, dizendo que o multiverso tá chegando e que novas ameaças vêm aí. Foi a coisa mais óbvia que eles podiam ter feito. Eu sozinho podia ter dito isso pro Capitão América. A gente nem precisava ter passado por todo o trabalho de colocar ele na cadeia pra então ter dito isso. A essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que estamos na era do multiverso. Vimos isso na série do Loki, em Doutor Estranho 2, até o último filme do Homem-Aranha mostra isso. Então tratar essa questão como um super drama, como se ninguém soubesse disso, foi muito estranho. Não tenho certeza em que ocasião o Sam vai aparecer para sair recrutando as pessoas, se ele vai aparecer nas cenas pós-créditos dos próximos filmes, ou se agora só o vamos ver direto nos Vingadores. Talvez a gente nem veja ele recrutando ninguém, não sei, mas de qualquer jeito foi um gancho muito insuficiente para final de filme. Mas o cara termina na cadeia, assim como o presidente, que consegue reatar as coisas com a filha, pelo menos aparentemente. O Azeia consegue sair da cadeia, coitado. E ficamos nessa promessa de que vamos um dia, quem sabe, reunir os Vingadores, quando a gente podia ter tido pelo menos um teaser nesse filme aqui. Mas acontece. Falando agora de números, depois de olhar os sites Wikipedia e Box Office Mojo, o filme custou mais de 180 milhões de dólares para ser feito e arrecadou mundialmente até agora mais de 350 milhões de dólares. Isso é bom, é ruim? Aí é que tá. Como precisou ser regravado algumas vezes, boatos de que o valor final do filme é bem maior do que 180 milhões. 180 milhões é o que a Marvel alega publicamente o que custou, mas vi que o buraco é um pouco mais embaixo. Mas vamos supor que seja isso mesmo, exatamente 180. Gente, ter arrecadado só 350 para um filme custoso como esse é muito pouco. Acho que eles nem tiveram um lucro ainda, porque metade desse valor, eu gosto de ficar reforçando essas coisas, metade do valor de uma bilheteria volta para os donos das salas de cinema, né? A bilheteria não é o lucro que as empresas levam para casa, de forma alguma. Metade disso volta para os donos das salas de cinema. Então, a Marvel só tem metade disso, metade de 350 até agora. Então, ainda falta bastante para poder bater no peito e dizer que chegou a uma bilheteria respeitável, digamos assim. Para isso, precisaria passar de uns 500 milhões no mínimo, né? Talvez até mais. Mas como tá bem há um mês em cartaz, não sei se avança mais do que isso, infelizmente. No fim das contas, eu diria que enquanto Falcão e Soldado Invernal é mais paradão, porém melhor escrito, representando os Estados Unidos de um jeito muito atual, Capitão América Admirável Mundo Novo teve um efeito um pouco inverso pra mim, pelo menos nessa primeira assistida. É mais dinâmico, com boas cenas de ação, né, bem distribuídas na história, mas em compensação o roteiro é mais raso, bem genérico. Você imediatamente lembra de outros filmes enquanto assiste. Capitão América e o Soldado Invernal, Guerra Civil, não de um jeito inspirador, mantendo o clima, o tema, espionagem, não. Tô falando de plots e arcos que eu mesmo já me lembro de ter visto antes. Como eu falei, não acredito que a gente teve mais um filme sobre controle mental depois de ter visto todo o arco do Bucky e a Hydra por praticamente 10 anos. A história tem propostas interessantes, sim. O Adamantium dentro do Celestial, a corrida para ver qual país chega primeiro, se daria certo um tratado em cima disso. Eu gosto dessas coisas, de discutir realisticamente o que está acontecendo dentro do universo Marvel e como que isso impacta a política de cada país. Mas infelizmente isso acaba não sendo o suficiente para ser uma história original, uma história que a essa altura do campeonato consiga se destacar entre os outros 30 filmes que a gente já viu. Então não, Capitão América 4 não é um filme ruim, ele diverte, é um bom filme pipoca, é um ótimo filme pipoca, e isso sozinho já vale mais do que vários filmes e séries da própria Marvel, mas por ter escolhido uma zona segura, sem nada que empurre mesmo a história da Marvel pra frente, você sente que falta alguma coisa, que se eles tivessem trabalhado mais com o que eles mesmos mostraram na história, a gente poderia ter uma versão mais interessante desse filme. O próprio filme traz ideias que, se fossem mais trabalhadas, podiam ter valido mais a pena a ida ao cinema. Mesmo tendo achado um filme ok, espero muito que Quarteto Fantástico e Thunderbolts se saiam melhor, com histórias mais criativas e que não tenham medo de construir em cima das pontas soltas que a Marvel tem deixado nos últimos anos. Pra quem não assistiu ainda, vocês que sabem. Se estão querendo muito ir ao cinema e gostam dessa pegada espionagem, invasão à Casa Branca e tudo mais,
Pega aquele dia no cinema que é mais barato, né, durante a semana, que consegue divertir sim, mas se não fazem questão, dá pra esperar tranquilo pra comprar ou alugar na internet, ou chegar no catálogo do Disney Plus mesmo. Mas e aí, aos que já viram, é tão horrível assim como estão falando? O que acharam do Hulk vermelho? Eu achei legal, eu gostei. Adoro trocar uma ideia com vocês, então podem comentar lá no YouTube. O Instagram é @sessãoas6 e o TikTok @podsessãoas6. E assim vamos chegando ao fim do episódio dessa semana sobre Capitão América 4. Espero que tenham curtido. Se sim, manda pra quem vocês conhecem que já assistiu ou ainda tá na dúvida se vale a pena conferir. Qualquer compartilhamento ajuda bastante esse projeto a alcançar mais pessoas. Aos que escutaram até aqui, muito obrigado. Vocês são maravilhosos. Nos encontramos daqui a 15 dias. Um beijo enorme e até mais.